Bom pessoal, vamos ao vídeo. Vamos falar da instalação e manutenção da ducha multitemperatura Spot 8 tempos. 8 tempos porque ela tem 8 temperaturas, né? 2, 3 aqui na cor verde, já parte 4, 5 aqui para amarela, 6, 7, 8 para vermelho. Pessoal, é muito importante quando for fazer uma instalação elétrica, ter aí a certeza de que você está com sua rede desligada, tá? Aqui nós vamos trabalhar com uma ducha de 127 volts de 5.500 watts. As duchas da Hydra, né, elas vêm assim, ó, marcadas na carcaça do chuveiro. Qual é o modelo dela, né? Se porventura você tem já a sua ducha instalada aí, e aí você não sabe ao certo qual é, no caso, a voltagem da sua ducha. Ó. Aqui você pode perceber, está aqui ó, 127 volts, está marcado aqui com um ferro quente, marcado aqui na carcaça do chuveiro, e daí você pode comprar a sua resistência tranquilamente, tá? Vamos falar aqui um pouquinho da parte elétrica. Essas duchas vêm assim, ó, com fio branco, fio azul e fio verde. O fio branco sempre vai ser a fase, o fio azul vai ser o neutro, em caso de 127, e aqui o aterramento. Em caso de 220, fase, indifere, né? Aí qual a posição que você vai colocar. Mas no caso de 127, é seguir essas instruções. Uma outra coisa, por se tratar de um circuito elétrico, né? O ideal é que, o certo é que venha um cabo direto do quadro de energia para poder alimentar esse chuveiro, tá? Aqui no caso de 127 volts, você tem que trabalhar com um cabo no mínimo de 10 milímetros, tá? E com um disjuntor monopolar de 50 amperes, tá? E no caso aí de 220, você trabalha aí com um fio de 4 milímetros, disjuntor bipolar de 32 amperes, tá? Isso é a situação para, no caso, ligação do seu chuveiro, tá? Uma outra informação importante, toda vez quando você for fazer a instalação do seu chuveiro, você deixa esse lacre aqui, ó, o chuveiro fica na posição desligado, tá? Para quando você for ligar seu chuveiro a primeira vez, você deixar a câmara de aquecimento encher por completo, a água passar pelo seu chuveiro todo, para depois você fazer uma seleção de temperatura, tá? Então, isso são dicas muito importantes com relação à resistência, tá? Senão a resistência vai trabalhar sem água ou com pouca água e isso pode acelerar aí bem o processo de queima dessa resistência. Bom, aqui dentro do saquinho da ducha vem a Baby Ducha, vem um engate rápido, que nós vamos falar um pouquinho dele, tá? Esse engate rápido, ele já vem com um gabarito, tá? Que você tem um papel serrilhado aqui, que é justamente para você fazer a medição da distância do engate rápido para a parede acabada, tá? Para poder você conseguir instalar ele aqui, tá? Uma outra informação importante com relação ao engate rápido, você tem que ter a certeza de que quando você colocar ele lá na parede, né? Depois que você passar a Teflon aqui, passar ele na parede, você ter a certeza que a ducha encaixou nele aqui, ó, dessa maneira, tá? Porque senão, se ela ficar assim, ó, você girar e achar que de repente ela encaixou, na hora que você tiver uma pressão lá, ela vai cair, vai ficar pendurada e pode dar um susto tremendo, e isso não é legal, tá? Então tome esse cuidado de ter a certeza, né, de botar lá, dar uma puxadinha na ducha para poder ter certeza que ela está engatada, porque senão você pode ter aí um contratempo da ducha cair. Uma outra informação importante também é essa varetinha aqui. Isso é uma varetinha que entra aqui, ó, para poder fazer a seleção da temperatura, né, para facilitar aí o manuseio, né, principalmente pessoas de baixa estatura, tá? Que aí você consegue girar aqui e fazer a seleção, tá? Pode também, no caso, não precisar utilizar, pode fazer direto, se o seu chuveiro tiver uma altura boa, se você tiver uma boa estatura, tá? Mas essa varetinha auxilia nisso. Uma outra coisa com relação a esse engate rápido, ele já vem aqui dentro com um restritor de vazão, né? Esse restritor de vazão, quando você tiver aí uma alta pressão, né? O que seria alta pressão? Seria acima de 8 metros de coluna d'água até 40 metros de coluna d'água, tá? No máximo até 40. Nesse caso você deixa o restritor. Abaixo de 8 metros de coluna de água, você deve retirar o restritor. Você pode retirar com isso aqui, com uma chave de fenda, você tira esse restritor de vazão e aí você trabalha sem o restritor de vazão para você ter
aí um conforto adequado, né? Um volume de água adequado para você ter um conforto aí do seu banho, tá? A Baby Ducha é muito simples da instalação, ela vem aqui com esse suporte, com a duchinha. Essa duchinha você abre ela girando assim, ó, fechou, abriu, né? Aqui não tem muito mistério, a gente não vai perder tempo com relação a isso. E vamos falar aqui com relação à manutenção da resistência. Pessoal, como sempre, aqui eu já vou mexer na resistência, eu já tenho o hábito de deixar o chuveiro na posição desligada, no frio, tá? Para poder a gente não ter o problema de esquecer e depois instalar o chuveiro e porventura ter problema da queima da resistência. E aí a gente vai acessar aqui dentro a resistência. Às vezes esse aperto aqui ele vem um pouquinho exagerado de fábrica, tá? Se você tiver dificuldade para poder retirar isso aqui, você pode fazer a utilização, no caso com a ducha fora do local, de uma água quente aqui para poder expandir esse plástico e daí você conseguir torcer. Porque de fato, às vezes, aqui está fácil porque eu já mexi, mas eu tive que fazer uma certa força aqui para poder retirar. E às vezes você não tem aí um apoio ou uma situação adequada para poder retirar. Então, água quente, uma vasilha com água quente aqui mergulhando. Essa parte aqui da câmara de aquecimento vai expandir esse plástico e daí você consegue retirar essa tampa com maior facilidade, tá? Aqui a gente vai acessar o compartimento que fica a resistência. A gente já falou isso aqui em outros vídeos. Isso aqui é um sistema Power, né? Isso aqui é uma capa que envolve a resistência e que ajuda bastante a retardar aí o processo de queima da resistência, tá? Então você pega aqui, ó, tem até uma alcinha aqui para auxiliar, ó. Você pode puxar aqui, ó, e aí você acessa e sai a resistência. A resistência ela fica presa nessa câmara aqui perdão, no sistema Power. Você pode pegar aqui, ó, tem uma travinha aqui, ó. Então você pode pegar aqui, puxar aqui essa travinha, ó, para poder você tirar a resistência, tá? Porque ela vai vir ela vai vir dessa maneira aqui, né? Não vai vir com esse sistema Power, né? Com essa válvula, vai vir dessa maneira. E daí, ó, você coloca aqui, tem a guia, não tem nem como você colocar de maneira diferente, tá? É dessa maneira aqui, ó. Você encaixa aqui. Aqui do lado tem uma guia, aqui do lado tem outra, aqui também tem outra. É só você seguir, ó. Aqui você pode afastar esse pininho dessa maneira e daí encaixa. E aí ele trava a resistência. Para colocar no mesmo sentido, você vê que tem aqui o fio terra. O fio terra ele entra aqui dentro desse tubinho aqui, né? Você direciona ele aqui nas laterais, nessas duas guias aqui e aqui mais outra. Tá? Então, dessa maneira aqui, ó, você direciona aqui, ó, vamos acertar aqui, você encaixa, tá colocado aí a sua resistência, tá? Dessa maneira. E aqui você pega e coloca o espalhador. Falando sobre o espalhador, pessoal, vale a pena ressaltar, se de repente você tiver alguma obstrução nesses furos aqui do espalhador, se tomar muito cuidado em eu colocar objetos que vá alterar a furação aqui do espalhador, tá? Senão você vai perder água demais aqui, você pode comprometer o aquecimento aí do seu chuveiro. Então, tomar muito cuidado, o ideal é que você faça uma limpeza com uma escovinha de cerdas finas, e se for pegar algum objeto para perfurar aqui, tentar colocar um objeto que de fato não altere a característica do chuveiro, tá? E daí você coloca de volta aqui a tampa e está feito aí, tá feita a montagem e a troca da sua resistência. Bom, uma outra coisa importante também que a gente queria falar, todos os chuveiros da Hydra, eles são compatíveis com o sistema DR. O sistema DR é o dispositivo residual, tá? Ou seja, o produto ele tem a resistência tem uma qualidade melhor e que o sistema não desarma. O DR ele foi feito para poder identificar uma fuga de energia, né? Então, se o produto não é um produto com uma resistência bem imantada, certamente esse sistema vai desligar e você não vai conseguir, no caso, fazer seu chuveiro funcionar. Aí você fala assim, eu não tenho sistema DR. Não há problema nenhum. Na verdade, isso é um benefício para você, porque
fuga de energia igual a cano furado, né? Você desperdiça, perde muito dinheiro com isso, fica desperdiçando energia. Bom, pessoal, basicamente o que nós queríamos falar da ducha Spot 8 temperatura é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até a próxima.